Olá, nesta aula de hoje, a aula número 6, nós vamos compreender sobre os tipos de planos no contexto escolar. Quais são os planos, que tipo de planos que nós temos dentro de uma escola, no contexto da escola? Nós não vamos tratar do contexto educacional do modo geral, não. Porque aí nós teríamos um planejamento educacional, que é um âmbito mais macro, né? Mas nós vamos tratar no micro da educação, que é a escola. Planejamento, nós temos o planejamento de ensino, e dentro desse planejamento de ensino nós temos dois planos, que é o plano de disciplina e o plano de aula. O que é o plano de disciplina? O plano de disciplina, nós temos aquele plano que a gente trabalha com a disciplina como um todo. A disciplina didática, por exemplo. Nós temos a disciplina didática, todos os conteúdos que nós vamos trabalhar dentro do conteúdo didática, e nós temos a aula, o plano da aula. Qual que é o plano da aula? É aquele que é o específico, é aquele do dia a dia. Mas vamos ver o que Libânio fala sobre plano. O plano é um guia de orientações onde estão estabelecidas as diretrizes e os meios de realização do trabalho docente. Ele racionaliza, ele organiza e coordena a ação do docente, articulando a atividade escolar e a problemática do contexto social. Vejamos, quando vamos dar uma aula, eu vim dar uma aula, a aula número 6. Eu preparei essa aula. Eu fui verificar que conteúdo eu trabalharia dentro dessa aula. Eu fui verificar, estudar, que autores eu traria para o conhecimento de vocês. Então, com os nossos alunos, o que nós vamos fazer com o plano de aula? Nós vamos trabalhar aquele conteúdo do dia a dia. E é nesse conteúdo é que eu vou ater com vocês para a aula de hoje. Como que deve ser esse plano? Ele deve ser sequencial, ele deve ser objetivo, ele deve ser coerente e flexível. Sequencial, porque ele tem uma sequência. Eu vou iniciar a minha aula desta forma, depois eu vou fazer isto, depois eu passo para aquilo. Quer dizer, eu vou dando sequência àquilo que eu estou falando. Eu vou verificando de forma que eu vou organizando a minha aula de forma que o aluno possa compreender aquilo que eu estou querendo passar para ele. Ele tem que ser objetivo. Por que tem que ser objetivo? Porque ele vai facilitar o aprendizado. Então, ele tem que ser objetivo, ele tem que ser um conteúdo, um plano de aula que realmente trata daquilo que eu quero levar para o aprendizado do nosso aluno. Ele tem que ser coerente porque ele tem que ter um vínculo com o plano de ensino. Ele tem que ter esse vínculo, ele tem que verificar com o plano de disciplina. A disciplina didática, eu vou trabalhar com psicologia? Sim, talvez possa trabalhar com psicologia em algum conteúdo ou outro, mas eu não tenho que tratar especificamente da psicologia, mas da didática, da técnica, do como fazer dentro de uma sala de aula. E deve ser flexível. Por que flexível? Ele tem que ser flexível porque há um momento em que nós temos que modificar aquele conteúdo de forma a facilitar o aprendizado do aluno. E é coisa assim, de relance. No momento em que a gente chega dentro da sala de aula, eu observo, olha, aquele aluno está precisando mais disso aqui, desse conteúdo. Ele precisa aprender mais sobre isso. Mas eu tenho aquele outro aluno que tem uma dificuldade de avançar. Então, como é que eu vou fazer para que o meu conteúdo ali possa, de uma certa forma, atender a esses dois tipos de aluno? E o tempo também. É preciso lembrar que o tempo também, né? O tempo ele é necessário.
Pode ser que eu tenha necessidade de extrapolar um pouco mais, de levar aquele conteúdo que tinha dentro de uma que eu tinha dentro no meu plano, eu poderia ter levado mais ainda, aprofundar com meus alunos. Então, eu vou utilizar mais meia hora de uma aula seguinte para que aquele aluno possa reter melhor aquele conhecimento. Por isso que o plano tem que ser flexível. E o planejamento de ensino? Vamos lá. Ele tem que ter uma periodicidade anual. Nós falamos que o planejamento tem o planejamento de ensino, e dentro do planejamento de ensino nós temos o plano de disciplina e temos o plano de aula. Vamos ver o que é o planejamento de ensino. O planejamento de ensino ele tem que ter uma periodicidade anual. É que eu vou verificar esse planejamento de ensino, todas as disciplinas que serão trabalhadas dentro daquele período. É preciso que tenha um diagnóstico da realidade escolar, quais são as concepções pedagógicas e as bases teórico-metodológicas. O que é que a escola tem enquanto concepção pedagógica? O que está previsto no plano político-pedagógico, no projeto político-pedagógico da escola? Qual é a missão da escola? O que é que os professores pensam com relação ao ensino? Então, todo esse diagnóstico é preciso ser feito antes. Que tipo de aluno que nós temos dentro da nossa escola? São alunos de uma classe social X, e que a gente tem também levar em conta isso, porque a gente tem que ter uma educação, um ensino que a gente possa atender da melhor forma aquela classe social, como o professor Miguel já tratou aqui em um conteúdo da aula dele, né? Que era que pudéssemos ficar atento a esse contexto em que está a escola, né? A escola, ela se situa dentro de um contexto e que esse contexto social, contexto econômico, contexto político, ele tem que ser considerado. A justificativa das disciplinas. Cada disciplina tem uma justificativa para o ensino e para a aprendizagem. Então, é preciso que cada uma daquelas seja visto dentro das suas especificidades. A delimitação das unidades didáticas. Delimitar as unidades didáticas. Dentro da didática, por exemplo, dentro da disciplina nossa de didática, nós temos uma delimitação. Nós trabalhamos com os tipos de planos, nós trabalhamos com a relação professor-aluno, nós vamos trabalhar com competências e habilidades. Essas são as unidades que estão dentro da nossa disciplina de didática. Então, na mesma coisa é a escola. Quando formos trabalhar com a disciplina com língua portuguesa, nós vamos estar verificando quais são as unidades que deverão estar previstas ali, né? Nós vamos trabalhar com a parte da redação, nós vamos trabalhar com a parte da leitura. Então, são as unidades específicas dentro de cada disciplina. Os objetivos ficarem atentos, porque eles que são os objetivos que nos dão os resultados. São eles que nos remetem aos resultados. Se queremos ter uma educação de qualidade, é preciso estar atentos aos objetivos. O que nós queremos medir no nosso aluno? O que nós queremos verificar no nosso aluno? Então, é preciso que a gente esteja atento, porque os objetivos estão diretamente vinculados aos nossos resultados, né? Então, as competências, que conhecimento nós queremos dos nossos alunos, que habilidade nós esperamos que eles possam ter, o desenvolvimento de um raciocínio, que eles possam trabalhar bem com a lógica, que eles possam trabalhar bem com a questão do desenvolvimento da escrita, do desenvolvimento da leitura. Então, precisamos estar atentos a esses conhecimentos e a essas habilidades. Procedimentos metodológicos. De que forma? Que recursos que eu vou utilizar para a minha aula, para os meus planos de ensino? Quais são os recursos? Eu vou passar um vídeo, vou passar uma redação para o nosso aluno, eu vou levá-lo ao campo, quer dizer, são técnicas, são todos os recursos que a gente tem para que a gente possa desenvolver um bom aprendizado. Os procedimentos avaliativos. Quais são os procedimentos? De que forma que eu vou avaliar?
Eu vou avaliar por meio de seminário? Eu vou avaliar por meio de provas objetivas? Eu vou avaliar por meio da sua participação em trabalho em grupos? Então, tem que estar previstos. E o plano de disciplina? Ele tem que estar prevista a ementa, os objetivos, os conteúdos, a metodologia, os recursos de ensino, a avaliação e a bibliografia. A ementa, veja bem, é muito interessante verificar, porque a ementa é exatamente todo aquele conteúdo que nós queremos desenvolver dentro de uma disciplina. Então, precisamos estar bastante atentos a essa ementa. Ela tem que ser, de fato, uma ementa que ela não precisa ser extensa, mas que ela tenha a possibilidade de alcançarmos os resultados. O plano de aula. Eu falei para vocês que eu estaria mais atenta ao plano de aula, porque é aquele do dia a dia do nosso cotidiano escolar, né? Então, tem o cabeçalho, primeiro a gente escreve, coloca o cabeçalho, né? O nome da escola, o nome da disciplina, o nome do professor, a classe, os objetivos. O que nós esperamos com aquele plano, aquela aula daquele dia? O que nós esperamos? Esperamos que os nossos alunos possam desenvolver a sua capacidade interpretativa por meio de um texto que vai ser utilizado dentro da sala de aula. A motivação. De que forma que eu vou motivar os meus alunos? De que forma? Se eu vou trabalhar com o desenvolvimento da capacidade interpretativa deles, eu vou levar certamente vários livros para dentro da sala de aula. Eu vou promover naquele momento ali um seminário em que possam dialogar, em que eles possam conversar, em que eles possam trazer de dentro de si a resposta por uma leitura, por um filme que eles assistiram. Eu posso passar um filme naquele momento para os meus alunos, para que eles possam interpretar o que eles sentiram daquele filme. Eu posso levar um livro ou um texto, ler esse texto e pedir para que eles interpretem. Pedir um aluno para que ele leia e que o outro interprete, e que a gente possa fazer daquele momento um momento que seja prazeroso, porque nós trabalhamos com língua portuguesa, e trabalhar com língua portuguesa é preciso que a gente tenha muita técnica para que a gente possa desenvolver as nossas aulas cada vez mais prazerosa, para que os nossos alunos possam ter o gosto pela leitura, para que eles possam fazer da leitura um hábito diário. Desenvolvimento da aula, a revisão da aula anterior, sempre ter esse cuidado. O que foi que nós vimos na aula anterior? Nós vimos isso, retomar. Retomar com o aluno o conteúdo da aula anterior, porque sabemos que é sequencial. O plano de ensino ele é sequencial. Então, há essa necessidade de que nós retomemos sempre no início das nossas aulas o que foi visto na aula anterior. A apresentação do novo conteúdo e a síntese do assunto. Então, hoje, na aula de hoje, eu vou tratar disso, eu vou tratar daquilo, eu vou falar para o meu aluno o que é que eu vou trabalhar. Eu vou falar para ele o que o conteúdo está trazendo de novo para a vida dele. Os procedimentos didáticos, quais são as técnicas de ensino, o material a ser utilizado, as atividades, a fixação e a avaliação e a tarefa para casa. Os conteúdos complementares, questões para reflexão, isso é muito interessante. Eu chamo a atenção para vocês, que isso é muito interessante. É sempre a gente ter algo para que o aluno pense, para que ele reflita. Assunto previsto para a próxima aula, o que é que eu vou trazer para a próxima aula? Qual é o conteúdo que eu vou trazer para a próxima aula? E a bibliografia, de onde é que eu embasei aquela minha aula de hoje, né? E a crítica da aula, é muito interessante. Perguntar para o aluno ao final da aula, né? O que não pode ser realizado, por quê, o que deve ser elaborado, observações e ocorrências durante a aula. Você trazer o aluno para o diálogo na finalização da sua aula. O que vocês aprenderam com isso? E aí,
eu deixo para vocês essa reflexão. Que professor desejo ser? E é por aí. Se eu faço um bom planejamento de aula, se eu planejo uma boa aula, eu com certeza vou ter bons resultados. E para a próxima aula, é que eu vou trabalhar com vocês competências e habilidades do professor. O professor precisa também desenvolver determinadas posturas, determinadas atitudes dentro de sala de aula para que ele possa ter melhores resultados. E para a próxima aula, nós temos os conceitos de competências e habilidades no processo de ensino e aprendizagem. E eu desejo a vocês bons estudos. E quero pedir a vocês para que acessem mais os nossos fóruns, porque aquele ambiente do fórum é o momento em que nós temos para nos dialogar, para nos interagirmos, porque nós fazemos um curso à distância e é preciso que vocês estejam frequentemente no fórum, tirando as dúvidas de vocês. E os professores têm visto que poucos alunos têm participado. É preciso que vocês busquem o fórum, porque lá é o nosso espaço de efetivo aprendizado. Até mais!